Pessoal, boa noite. Obrigado por se deslocarem nesse tempo que surgiu aí no final da tarde, né? Estava um dia tão bonito, ensolarado. Mas eu sei que esse dia bonito com chuva também é tão belo, ainda mais na situação que a gente vive aí sem tempo de tanto calor. E principalmente no estado com a potência de agricultura, a gente precisa realmente da água para poder nos favorecer. E o que eu me espantei foi que a cidade não alagou. Eu estava lá no hotel, uma chuva, pronto, não vou conseguir sair daqui. Porque Floripa está um pancadão desse aqui, acabou a cidade, né? Ninguém mais se desloca. Então, Chapecó está bem. Eu sei, acredito que tem áreas mais baixas que devem sofrer um impacto aí, dada a enxurrada que foi. Minha conversa para vocês aqui é uma conversa que talvez tenha um grande objetivo, que é inspirar vocês a entenderem de uma forma muito rápida, afinal o tempo é curto para a gente tratar de um conceito tão vasto, sobre cidades inteligentes, né? E entender de uma perspectiva que eu vou convidar para vocês pensarem na perspectiva dos engenheiros ou da cabeça que ocupa cada um de vocês, porque eu também sei que não tem engenheiros aqui. Chegaram pessoas aí que são pedagogas, né, de outras áreas. Tem uma pequenininha aqui que também tem uma cabeça que também pode pensar a cidade. Ela pensa a cidade da perspectiva dela de uma forma muito potente. Então, eu vou falar sobre tendências de tecnologias para as cidades. Eu faço uma fala e depois a gente vê alguns cenários que estão surgindo aí no mundo e que já estão acontecendo no Brasil, acontecem em Floripa, por exemplo, para que vocês possam talvez se inspirar com o objetivo de que daqui para o final da noite a gente consiga, em plenária aqui, organizar algumas propostas já, né, dentro dos objetivos que a comissão está visando aqui. Eu destaco aqui a base do material da Thais Narras, que é a profissional da Interlink, da qual eu faço parte, que construiu e constrói uma narrativa muito forte com cidades inteligentes. Há pouco ela estava em Curitiba. Hoje, à tarde, a gente conversou, ela mandou um monte de link. Bota isso, coloca aquilo, está acontecendo isso. Falei, segura, vamos fazer na mesma sequência que a gente viu de Concórdia, Xanxerê, vamos manter, né? E aí, logicamente, aos poucos, a gente vai divulgando e colocando. Eu botei para o Juan já um link para ele depois passar para vocês. De coisas que estão aparecendo já no mundo atualmente. Eu sou o Jorge, sou doutor na área do design, então eu não sou da engenharia. E aí eu ficava assim, que o tal do designer está aqui no CREA. Aí o presidente ontem, né, na Xanxerê, foi lá e puxou minha orelha. Olha, designers têm que estar dentro do CREA, já estão no CREA. E aí eu senti a puxada de orelha, vou ter que me organizar para encontrar o que tem algum lugar que está. Estou aí, estou junto. Tá? Mas o design é uma área que, sim, quando eu ouvi esse termo pela primeira vez, isso faz muito tempo, na década de 90, eu ouvi pela perspectiva da engenharia, de um professor chamado Nelson Bach, que trabalha na metodologia de projeto na Universidade Federal de Santa Catarina, e lá nos livros, nas teorias dele, ele fala muito do design dentro da engenharia, que particularmente ela se ocupa da solução de problemas. Então, quando chega em um gargalo, uma situação problemática, as atribuições que cabem ao projeto é de design, solucionar aquele problema de alguma forma criativa, inovadora, mas principalmente solucionar o problema, que talvez seja essa minha conversa com vocês. Dentro desse campo do design, eu atuo particularmente hoje no design territorial, que é um termo que aos poucos vem aparecendo em alguns artigos, mas ele não é uma área profissional, não existem designers de território, assim como tem designers de interiores, designers gráficos. Então, o elemento territorial é um elemento muito novo, e eu embarquei ele dentro da minha tese de doutorado, quando eu me lancei a trabalhar os sistemas complexos, a complexidade, a partir do viés do design em empresas, em negócios. E quando eu comecei a estudar dentro do mundo corporativo, eu fui percebendo que tudo que eu falava lá cabia muito para gestão pública, para as cidades. Porque talvez nada mais complexo que a cidade, né? A cidade é um mecanismo de alta complexidade. Quem assumir sentar em uma cadeira de gestor público tem que ser, primeiro, uma pessoa muito corajosa, certo? Porque, sim, as atribuições que lhe chegam são das mais variadas, impregna-se de caos, de desordem, né? Não, é uma coisa meio que tudo se surpreende, isso é inesperado, e isso faz parte da complexidade. Na verdade, isso faz parte das nossas vidas, né? Eu vi hoje, enquanto eu admirava a chuva, esperando que alguma rua alagava, eu vi algumas pessoas completamente molhadas caminhando na cidade, ou seja, elas foram totalmente despreparadas para o tempo que chegou no final do dia que ela saiu do emprego. Então, eu vi senhoras, eu vi gurizada da escola correndo, já encharcado,
porque é imprevisível. Claro, a gente consegue prever o clima que está para chegar, hoje até com mais rapidez e até mais certeza, mas do jeito que veio, talvez ninguém esperava. Eu, particularmente, achava que eu vinha andando. Tive que chamar Uber para chegar aqui, não encharcado. Porque essas cidades, elas se movem de um jeito que a gente não consegue entender. Na verdade, o não conseguir entender talvez é uma permissão poética para a falta de compromisso com a própria cidade. Existem na história da arquitetura e do urbanismo alguns autores e alguns profissionais que na década de 60 se ocuparam a olhar a cidade de uma outra matriz. Entre eles, Aldo Rossi, um italiano, Loa Kahn. Esses caras começaram a projetar bairros e quadras em algumas cidades na Europa, e antes de entregar o projeto, antes de pensar o projeto, eles começaram a perguntar para a cidade o que a cidade era. Eles acreditavam que toda a cidade, todo o território tinha um genius loci. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas genius loci significa o comportamento do lugar, o espírito do lugar. Todo lugarzinho tem uma coisa meio espiritual, assim, a gente chega e entende que a coisa meio que mudou. Por exemplo, hoje eu estava caminhando antes, no sol, no início da tarde, fui passear na cidade, e aí você tem uma avenida movimentada, com muito barulho, ali na praça tem algumas pessoas que ficam na praça, cantarolando e falando. Eu entrei na igreja. Quando você entra na igreja, o gênios loci daquele pequeno espaço, território chamado igreja, muda completamente. Se impregna-se de um silêncio. Isso é muito, muito interessante. Alan de Botton fala isso em Arquitetura da Felicidade, que é um baita livro para domingo, se alguém puder ler esse livro. Arquitetura para a Felicidade. Passa por engenharia de pontes, inclusive. Ele vai falar muito disso, de como essas edificações, essas intervenções humanas no mundo já vêm impregnadas de um sentido que a gente não consegue explicar. Simplesmente, ao entrar numa igreja, não importa qual, eu me calo. Eu me silencio. Porque parece que a própria arquitetura, a própria engenharia me fala disso aí. Aqui é silêncio. Se eu entro no McDonald's, não. Eu posso falar, eu quero, o organismo veio para, não sei, me saciar de uma outra fome, de uma outra apetite. Isso acontece com cidades. As cidades falam isso para a gente. Um exemplo que eu tenho é de uma colega que, quando eu fazia uma cadeira de doutorado, ela fazia, no mestrado dela, um estudo para entregar uma persona para Balneário Camboriú. E Camboriú claramente tem uma persona. Camboriú tem um comportamento que é um gênio loci muito claro, né? É uma atriz hollywoodiana, loira, de passarela, foi inclusive Massafera depois, mas eu sempre esqueço o nome da atriz, qual é? Sharon Stone. Ocupou, ela propagandeou a imagem através de grandes construtoras de uma Balneário Camboriú que é uma elegante, uma mulher fina, alta, robusta. Se a gente olhar para a arquitetura, impregnou para isso. Balneário Camboriú se tornou um espaço construído dentro dessa linha. Então, a gente pensa em Balneário, pensa em uma coisa de elegância. Né? Eu estava em Concórdia, nós estávamos em Concórdia, lá em Concórdia, o secretário que estava no auditório falou: aqui em Concórdia, aqui é um homem do lavoro, né? Do campo, é um trabalhador. Olha que rico isso. É um outro homem. E é um homem, não é uma mulher. Aí eu pergunto para vocês, não preciso me responder, quem é Chapecó? Eu cresci em Xaxim, eu sou rio-sulense, moro hoje em Floripa, cresci em Xaxim. Eu lembro que quando eu vinha na década de 80 para Chapecó, eu vinha para acessar um comércio um pouco mais robusto com a minha mãe, muito de hospital e coisas de tratamento de saúde era em Chapecó, não sei como está em Xaxim hoje, mas nós vínhamos para cá, qualquer coisa era aqui. Era aqui. Restaurantes, a gente vinha para Chapecó. Então, Chapecó sempre para mim foi uma cidade de evento, uma cidade que eu vinha aqui para ter alguma coisa. E hoje eu faço alguns trabalhos no extremo oeste, com Itaí, com Aporã, junto com a Amerils, ligado ao turismo, ligado à cultura local. E quando a gente fala de Chapecó, a maioria fala: não, Chapecó é a nossa cidade do evento. Talvez ela tenha se tornado alguma coisa ligada a uma entidade que curte receber pessoas, que curte promover encontros, que curte ter auditórios dessa forma. Não sei, eu estou chutando aqui uma persona, eu não habito aqui. Mas certamente vocês caminham por aqui e vocês sentem isso, certo? Mas certamente quando eu ando por Xanxerê, que eu andei ontem, quando eu ando por Concórdia, que eu andei ontem, e eu andei por Xaxim hoje, fui almoçar com um amigo lá, a cidade me falou diferente. Quando eu cheguei em Chapecó, Chapecó te fala diferente. Assim como aquela igreja me deu um silêncio, Chapecó me deu uma outra noção. Então eu fui procurar de um café,
assim como uma cidade grande, me permitir andar e dobrar qualquer esquina casualmente. Numa cidade menor, não dá para dobrar uma esquina casualmente sem se perde. Quer dizer, não é que se perde. Não vai encontrar um café entrando num bairro mais vazio. Aqui em Chapecó, não. Eu encontrei, logo desci da praça em diagonal, assim, um café muito charmoso, né? Que aí tem uma casa antiga que entrega um pouco de Chapecó. Não sei. Deixo para vocês pensarem. Mas é uma poética muito interessante quando a gente olha nessa perspectiva do design territorial e entendendo o James Locke, que essa cidade ela tem uma capacidade, ela por si só, e por isso que ela é complexa, porque ela pensa, ela aprende, ela raciocina, ela compreende, ela adapta-se. Essa cidade muda. A Chapecó que eu tinha dos anos 80 não é a mesma da Chapecó de 2025. Mas não é mesmo. Continua sendo uma estrutura urbana muito similar, parece um tabuleiro de xadrez, né? É quadradinha, ela é bem organizada, se entra as avenidas paralelas, tem uma cidade bem planejada, no escopo mais urbano. Mas, assim, a verticalidade dela, né? Eu lembro que a gente via a igreja de longe, a gente via o desbravador desbravadando. Tadinho, tá miudinho perto dos grandes edifícios, né? Tinha esse hotel do lado, aí existia nessa época, né? Mas a cidade mudou. E eu acho que essa pessoa também deve ter mudado, porque ela se adaptou com tudo que vem acontecendo. Vale o caminhar deles. E aí, quando a gente traz, quando eu coloco aqui o conceito de design territorial, ele traz, dentro das visões das minhas abordagens, de sempre entender a capacidade que aquele território tem de perceber os seus valores, perceber o seu propósito, que é uma coisa que a gente faz no exercício hoje da pessoa. Qual o meu propósito como pessoa? A gente faz esse exercício normalmente, né? Quem sou eu? Por que eu existo? E qual que é o meu propósito? Se eu morrer, que falta eu faria? Né? Para a família, faz falta, mas para um amigo faz falta. Para a profissão, faz falta. Então, se para a profissão não faz falta nenhuma, está faltando eu botar mais propósito na minha profissão. E eu faço isso com os territórios que eu me encontro. Eu entro e cavoco eles para tentar encontrar qual que é o teu propósito. Se esse território não existia aqui, que falta faria? E a gente vai descortinando certas coisas. E o que a gente vai percebendo é o entendimento da capacidade que o território tem de, primeiro, se autoavaliar, se auto-entender. Não sei se vocês já estudaram a ideia do círculo dourado. O que eu faço, como eu faço, o porquê eu faço. Então, o que Chapecó é, como ela é e por que ela é. Então, são três perguntas que podem ser relevantes quando a gente começar a conversar sobre os propósitos, né? As proposições que vocês vão entregar aí para o congresso de vocês. Se eu estou mexendo com essa cidade, é porque tem alguma coisa aqui que precisa ser mexida para que isso acenda como algo maior, como algo até etéreo, alguma coisa que eu talvez não perceba, mas muda completamente o status quo de quem vive aqui. Esse é o papel, talvez, dessas provocações que eu vou estar colocando aqui. Vamos começar devagarinho, né? Só me apresentei, certo? Vamos lá. Eu fiz uma foto, certo? Eu curto fazer umas fotinhos do nada. Mas essa foto me mostra algumas coisas interessantes. Eu gostaria que vocês pudessem me apontar. O que nessa foto que está aqui mostra que Chapecó já é uma cidade inteligente? As lixeiras, é isso? Massa, né? Quando eu falei para a Thaís na rádio que tinha essas lixeiras embutidas, ela, uau! É porque ela curte essa coisa bem dessa cidade que já tem embarcado algumas coisas importantes. Mais alguma coisa me diz dessa cidade que ela é inteligente? Só lixeira? Acessibilidade. Tem ali um piso tátil ali, né? Piso visual também, não só tátil, porque também é visual. Preferência do pedestre, uma calçada mais larga. Opa! Inclusive, algumas cidades do Oeste me encantam por isso. Tem rua, quem mora em Floripa sabe, né? Cultura portuguesa, numa ilha, lá passa um carro, a calçada já é o meio-fio, em algumas, né? A rua, uma das mais movimentadas da Mauro Ramos, tem uma parte que é só o meio-fio mesmo. Então, assim, aqui não, aqui tu tem essas alamedas. Cara, isso é maravilhoso, bem arborizadas, né? Então, tá, mais alguma coisa que mostra que Chapecó tem inteligência? A arborização. Estamos num caminho, são sombras, isso permite, né, uma qualidade de vida do transeunte mais alguma coisa? Oi? Essa amplidão das ruas. Bastante tem carros, consegue passar estacionamento, até os carros empinadinhos. Como os estacionamentos foram organizados, né? Limpeza.
cidade limpa. Certo? Tem algumas coisinhas que eu vejo duas boquinhas, dois pontinhos aqui, deve ser da eletricidade, né? Deve ser esgoto, ó, já não conheço nada, né? Esgoto, cara, isso aí é inteligência. Ah, mas isso aí parece que é tão antigo, mas isso tem coisas aí dentro, percorrem algumas coisas dentro, tem que ser discutidas e conversadas. E se aí eu pensar na gestão pública, mexer em esgoto é uma das piores coisas do mundo, porque só dá transtorno e depois ninguém vê. Ninguém vê que arrumou, que está escondido, né? Então, assim, é um saco, mas a cidade precisa, então tá ali. Tem duas coisas que eu gostaria de mostrar. Ali em cima, tem um restaurantezinho, cara, achei maravilhoso, que ele colocou as cadeirinhas na rua. Isso é elogiável para uma cidade como essa. Em Floripa, isso não tem como acontecer. E a gente faz um trabalho no Centro-Leste lá para tentar colocar as coisas para a rua e a lei não permite. Isso é de um encantamento, ou seja, você já está conversando com uma diversidade de serviços e organizando um bem-estar. Eu posso sentar ali, parar, tomar uma água embaixo de uma árvore, está acontecendo. E uma outra coisa que mostra essa foto, que mostra a capacidade inteligente da nossa Chapecó, são pessoas. Tem gente ali. E é isso que esse é talvez o maior patrimônio de inteligência de um território. Ter pessoas. Certo? Chapecó tem. Eu não sei quantos habitantes Chapecó está hoje. 280 mil. Certo? E está nascendo gente hoje. E vamos, né? Então, assim, botamos 300 mil habitantes nesse negócio aqui. Cara, 300 mil cabeças pensando a cidade cotidianamente. Cada um na sua formação, cada um do seu jeitinho, cada um da sua maneira. Tem muita inteligência embarcada nessa cidade. Tem muita inteligência. Certo? Então, isso vale a pena ser pensado. Até porque essa capacidade de inteligência embarcada que a gente tem aqui, a gente não considera no nosso dia a dia. Um exemplo. Quando a gente pega o nosso filho, o nosso sobrinho de 1 ano de idade, mexendo no teu telefone celular, ele pega o teu telefone, e ele vai lá e abre o teu telefone, e ele começa a acessar o WhatsApp. Ele abre o Pinterest. Fala, nossa, que criança inteligente! Nossa, eu não era assim. Meu filho, toda mãe acha que o filho dela é o mais inteligente do mundo, né? Meu filho é muito inteligente. Ele liga o celular. Eu nunca ensinei para ele. Vou falar para vocês, gente. O teu filho tem uma evolução da espécie humana que é igual ao teu tataravô. A espécie humana não mudou. Assume-se hoje que é o Homo sapiens sapiens. Certo? Pode ser Homo faber, Homo ludens. Tem vários conceitos dessa humanidade que nós somos. Mas, assim, o nosso cerebelo não mudou nas últimas 10 gerações. Nós somos o mesmo ser humano, o mesmo ser orgânico. Então, nós não ficamos mais inteligentes ao ser paridos agora. De forma alguma. O que ficou mais inteligente foi o telefone. O projeto de design, de engenharia, de arquitetura da informação, posto nesse objeto que vocês têm em mãos, ele melhorou e muito. Eu estou falando a palavra melhorou agora porque eu ouvi o melhorou alguns momentos na mesa. Né? Ou seja, essa capacidade de melhorar. A gente quer melhorar a vida do outro. Isso talvez seja o teu propósito, claro, engenheiro, que ainda não encontrou a falta que tu faria se tu deixar de ser engenheiro. Talvez se você começar a investir na engenharia e melhorar a vida das pessoas, a hora que deixar de existir, as pessoas falam, cadê aquela engenheira que pensava em mim? Que de alguma forma fazia a minha vida melhor. Né? Isso pode ser um compromisso. Então, essa capacidade que as cidades têm, elas só são capazes porque elas são trabalhadas e pensadas para que as pessoas consigam usar essa cidade muito bem. Chapecó está ok. Eu dei o exemplo de Concórdia, lá na cidade de Concórdia, que eu tentei atravessar uma rua e eu não visualizei uma faixa de pedestres. Eu queria sair da praça até a igreja, e era uma avenida. A cidade tem que me dizer onde está isso. Eu preciso atravessar uma rua. Né? Então, assim, a cidade tem que... Ela, assim como um celular, que eu sei onde eu aperto e empurro, as luzinhas me mostram, os ícones são redondinhos, e porque é redondinho eu quero apertar o dedinho, porque assim é o ser humano, certo? A cidade tem que mostrar isso. Aqui é uma subida, aqui é uma calçada, ali é um poste, aqui tem mesinha, dali tem um banquinho, aqui às vezes é seguro, aqui não é tão seguro. A cidade me diz. O gênios Locke dela vai me falando. Até porque essa capacidade de cognições que a cidade me oferece mostra a inteligência do qual nós somos embarcados também. Certo? Isso aqui é uma imagem que remete aos princípios neurais que acontecem na nossa cabeça.
E tem uma frase muito forte de um cara chamado Pinker, se vocês pesquisarem aí, Como a Mente Funciona, é o livro dele, Pinker. O Pinker vai falar o seguinte, literalmente no livro dele: a carne pensa. E acreditem, gente, a carne pensa. E se você abrir o teu cérebro, se você pegar a cabeça de alguém aqui, ir lá no anatômico e abrir, vocês vão perceber que é um pifão, que é um pedaço de carne, que não tem um chip, não tem nada vítreo, não tem nenhuma linha, não tem nenhuma criatura dentro da gente que pensa por nós. Nós chegamos num nível de organismo biológico capaz de pensar. Ou a gente acha que pensa e acredita, que a mente mente. E que bom que ela mente para a gente. Assim, vocês que pensam que são engenheiros, estudaram para isso e são engenheiros. Uma bela mentira que você acredita e está todo mundo acreditando. Mas isso é muito louco. A gente pensar nisso. Né? Posso, por favor, turmam tranquilos. Mas, cara, a carne pensa. Isso é massa. E aí, quando a gente olha para esse nível de cognições que acontecem na nossa cabeça, por exemplo, se eu falo maçã, certamente em cada cabeça aqui já vem uma forma de maçã. Se eu falo verde, aparece, corta ela no meio, morde, meu, chega na saliva. Certo? Agora pense essa maçã desenhada com uma mordidinha. Já tem tecnologia, né? Se pensar em maçã verde inteira, já pensa em disco, né? Os Beatles tinham a Apple na década de 60. Então, olha a quantidade de maçã que surge na cabeça só nos fósforos instalando aqui dentro. E a cidade é assim. Porque a cidade, à medida que ela vai pensando por si só, se processando como um sistema neural, ela vai nos entregando isso. Aqui é Curitiba, um grande sistema neural, que deve estar ativo agora, assim como Chapecó. Certamente Chapecó tem essa situação que está instalando um monte de coisa ao mesmo tempo, percorrendo coisas aqui dentro, e não, assim como um corpo humano, essa cidade se adapta, ela instala novas cognições, ela se liga com outros territórios, ela vai se construindo como um organismo vivo. E dominá-lo é complexo, certo? E transformá-lo a partir de projetos como de engenharia é o nosso papel para facilitar que os usuários, assim como a criança pega um telefone, ela pega a nossa cidade e usa. E usa da melhor forma, da maneira mais correta, com princípios éticos, pensando no outro. Isso é um compromisso. Se a minha cidade conseguir fazer isso, ela é inteligente para. Isso é muito legal. Mas pense, como organismo vivo, algumas veias dela já estão sendo entupidinhas, né? Aqui em Chapecó, talvez vocês tenham esses horários. Acho que uma chuva como essa que deu hoje, o lugar que eu não vi tanto trânsito assim. Mas para o trânsito, atravessar a cidade em 6 da tarde deve ser um pouco caótico. Ter que buscar o filho em áreas escolares deve ser também um saco. Né? Vou pegar bem no horário, que está toda a escola indo para lá, todos os pais parando o carro na frente para o filho entrar. Para tudo. Né? Então é uma veiazinha que os glóbulos vermelhos começam a travancar lá. Ou seja, quando a gente olha para a cidade, isso aqui já é caótico. Isso já é caos. Na minha perspectiva, eu amo isso. Porque se tem caos, tem que ter intervenção metodológica, né, de profissionais, a engenharia eles cabem também, para que se resolva esse caos, para que dê conta desse caos, para que esse caos não seja algo tão caótico que gera uma lise, né, uma morte do corpo, e acabe com o sistema. O caos existe, a gente vive sistemas caóticos a todo momento, pega uma gripe, pega uma febre, pega um bate, estoura um joelho, o corpo não está esperando isso e a gente resiste, a gente vai, porque a gente vai tratando, então a cidade precisa de doutores, talvez um deles engenheiros, que ao pegar sistemas caóticos consigam diagnosticá-los e trabalhá-los. Vamos trazer agora uma veia totalmente limpa, né? Que também é um problema. Quando a gente olha para um espaço como esse, ele nos entrega que algumas cidades já não conseguem dar conta das demandas que a cidade tem que ter. Esse tipo de coisa é decadente. Não porque está vazio e ninguém está usando, certo? É porque ele possibilita outros usos. Uma rua grande, só para carro, né? Não tem nenhum acesso para outros modais de transporte, meio fio, um monte de poste. Coloca um cadeirante andar aí. Né? A palavra cadeirante andar ficou estranho, né? Andar como se locomover, certo?
Mas pense um idoso percorrer um caminho desse. A cidade precisa considerar a acessibilidade. Foi falado aqui, vocês têm, né, uma intervenção virada pela acessibilidade para. Eu brinco que, além de acessibilidade, tem que pensar em universal. Esse espaço aqui tem que ser universal, ou seja, qualquer pessoa, indiferente das suas dificuldades, pode usar. Vai, assim como o celular fácil, uma criança usa, um idoso usa, uma pessoa que está se recuperando de uma cirurgia usa, e pessoas, claro, com deficiência motora ou cognitiva também podem usar, sem problema nenhum. E a gente vai falar, nossa, como as pessoas são inteligentes. Não, lembrem, quem projetou isso foi inteligente. Projeto é inteligente porque embarca todo e qualquer tipo de pessoa aí. Nós falamos aqui também dessa capacidade que a gente tem que pensar em zonas onde a cidade foi se impregnando e ela não foi planejada, né? Principalmente periferias, cidades maiores vivem os problemas das ocupações em grandes morros, né? Deslizamentos, uma chuva como essa aqui, algumas pessoas poderiam estar vivendo já com medo que, né, Blumenau, a gente viu isso recentemente, Floripa passa por isso, Rio de Janeiro. Então, a periferia da cidade é um grande problema. Mas a gente está vendo que Porto Alegre não viveu na periferia o problema. A gente está vivendo já em lugar que foi projetado, uma região portuária, que reconhecia a tábua de maré do Guaíba, tinha um monte de coisa lá, e não deu para segurar. Eu ontem comentei, está ali no meu carro, se alguém duvidar, eu posso pegar no meu carro. Eu tenho um DVD, acreditem, um DVD, a porta-malas do meu carro, de um cara chamado Al Gore. Ele foi o ex-candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, né? Perdeu para o Bush. E ele fez um documentário, um estudo no mundo sobre o impacto climático, e o nome é Uma Verdade Inconveniente. É dos anos 90, se não me engano, próximo de 2000. E ele projeta para 2025. Ele fala o que vai acontecer no mundo lá hoje. Isso aqui. Inclusive, ele faz um mapa do mundo inteiro, mostrando até onde a água iria nas grandes cidades. O Rio de Janeiro tomado por água. Porto Alegre tomado por água. Claro que isso não vai ficar para sempre. As águas de maré vão subir e descer, mas vai ser mais periódico esse problema acontecer certamente nas cidades litorâneas ou muito próximas de rio. Certo? Então, temos problemas que não são de periferia. Tocam grandes espaços, né, de centro econômico. Isso vai ser interessante. Tem uma conversa em Blumenau que mostra o quanto gênios Locke, na cabeça de um cara que está projetando uma cidade ou pensando ela, impacta diretamente na maneira de entender o território pelo território. Quando os alemães chegaram em Blumenau e ocuparam a Ponta Aguda, vocês conhecem Blumenau, né? O rio Itaguaçu faz um joelho, ele faz um cotovelo, que é a Ponta Aguda. Por isso que, em curva de rio, sempre alaga. Né? Aquela é um curvão de rio mesmo. Eles ocuparam a Ponta Aguda, porque os barcos chegavam até lá, de Itajaí, eles iam navegando até ali, pararam, é uma região portuária natural, uma prainha, bem bonitinha, e começaram a ocupar aquela região próximo do rio. Construíram suas casas, ficaram ali. Tudo certo. Os indígenas que habitavam a região, um pouco mais para cima, não entraram em confronto. Ok? Vocês estão lá, estamos aqui, beleza. Quando a cidade começou a crescer, os relatos históricos de Blumenau mostram que houve confronto entre os indígenas locais e os colonos que chegaram. E as conversas mostram diálogos do tipo: por que agora vocês estão brigando com a gente? Que nós começamos a subir. E aí o índio começa a falar: não, vocês estão chegando na nossa terra. Vocês estão chegando no lugar que a gente vive. Né? E aí o cara, mas e a terra é de baixo? Por que vocês não brigaram com a gente? Aí o índio fala assim: aquela terra é do rio. Cara, isso é uma aula de não fica ali. Tubarão, na língua indígena, significa tubaranhô. Corrige, por favor. Que é o Deus que mata. Olha só, os indígenas deram o nome porque minha família morava em 74 lá, que foi a grande enchente em Tubarão. Cara, é devastador aqui. Não é assim, só larga um pedacinho. Ali fica um mar, né? Oi? Imagina, né? Então, assim, nossa, o nome já é uma coisa que nos diz dessa capacidade de entender o quanto a gente já está ineficiente por não ter, em determinado momento da vida, ouvido o território. Tem um trabalho muito poético de Michelangelo, o Tartaruga Ninja lá, um dos artistas do Renascimento. O Michelangelo, ele comenta que quando ele fazia as esculturas, quando ele dava uma rocha para fazer a escultura,
A primeira coisa que ele fazia era sentar na frente da rocha e ficar olhando para a pedra. E ele perguntava para a pedra, o que tu queres ser? A pedra falava para ele e ele esculpia. Aí quando vinha alguém, um papa, porque a maioria deles esculpiram para papa, né? Agradecer e parabenizá-lo pelo trabalho, ele falava assim, não, não, não. Parabeniza a pedra, eu só tirei o que ela não queria. Cara, isso é magnífico. Aí a gente vê propósito. Eu estou projetando o território para alguém. Aí no final a pessoa fala assim, cara, parabéns pelo teu trabalho. Não, não foi meu, porque todo o trabalho é da pessoa. Eu sou um profissional que organizei. Eu só sou isso. A casa é dela, o espaço é dela. Não é meu projeto. Eu brinco muito assim, designers são apegados, o cara faz a marca, e aí ele passa na loja e o cliente mudou a marca, ele fica bravo. Aí mudou a minha marca, não é tua, a marca é dele. Eu nunca vi um arquiteto ou um engenheiro que projetou uma casa, depois ficar chateado porque o cara mudou a casa. A casa é dele, eu fiz o projeto, certinho, a casa é dele. A partir desse designers são apegados. Eu me desapeguei, trabalhando com o território, porque eu sei que o território é vivo. Eu entrego um projeto, eu tenho um projeto, por exemplo, da Pousada Dona Selma, bem no interior do estado aqui. Cara, casal de filhos decidiu não sair do campo, ficaram lá, montaram a pousada, e hoje eles vendem comida com história. Então, se você alugar um lugar para ficar, você fica no lugar, mas a janta é com eles e com a nona. A nona, então, faz a janta contando a história do prato, como eles faziam nas antigas. Fogão a lenha daquele jeito, tudo mais. Então, assim, isso é deles. Isso não fui eu que organizei. Eu, na verdade, eu organizei, né? Mas isso estava neles. Ah, o Jorge projetou isso. Nunca. Eu nunca ia projetar isso, porque eu nunca nem conhecia a Dona Selma. Então, a capacidade é entender o que está lá ineficiente e inserir projeto para deixar aquilo eficiente. Dar eficiência ao que está lá. Afinal de contas, a gente herdou uma cidade que está assim. Nós herdamos uma cidade que já está quase que lagarta, né? Ela está vivendo um processo de mudança, ela é decadente, ela já não dá e não funciona mais como lagarta, então tem que parar de ser lagarta, ela já não se move tanto. E aí a ideia é pensar que, ao deixar de ser lagarta, ela entra num princípio caótico interno, que é o que a gente está vivendo das cidades. As cidades estão com caos de fato. Desde a segurança pública, a mobilidade pública, né? E esse caos, na borboleta, a gente chama de crisálida, que significa dourado. Então, eu acredito que hoje a gente vive a fase dourada das cidades inteligentes. Porque não tem nada certo, mas existe uma vontade enorme de ser. Isso é muito bom, porque não tem fórmula pronta. Então, as cidades podem, a partir delas, inventarem zero. Ou seja, você pode fazer Chapecó se tornar uma cidade avançada a partir dos seus ativos locais. E se tornar um exemplo para o mundo. Curitiba com Lerner, em determinado momento foi isso. É um gestor, entre aspas, iluminado, que pensou uma cidade de um jeito, já degringolou, né? A própria cidade já mudou bastante, mas na época, Curitiba foi uma das melhores cidades do mundo para se viver. Chapecó pode ser isso. É aí se olhar, entender o que a cidade é no seu propósito e dar a ela eficiência para que ela seja a borboleta depois dessa fase de crisálida que a gente está passando. E aí fica com vocês. Agora eu vou só mostrar alguns exemplos do que pode acontecer, o que vem acontecendo, para que vocês tomem como inspiração. Minha dica: olhem, tem gente com papelzinho, anotem, abrem o celular, botem as notinhas, porque a atividade que vem depois de mim é uma atividade que vai pedir para que vocês tragam essas possibilidades a partir do olhar de vocês, deixa a PECOP para que a gente pense alguma coisa para cá. Legal? Então vamos lá. Vamos ver 3 vertentes: eficiência, sustentabilidade e colaboração. Primeiro, as cidades cada vez mais são eficientes porque tem muita coisa embarcada nelas. O esgoto está embarcado, a lixeira de vocês está embarcada, já é um sistema que super funciona, iluminação pública. Eu brinco que iluminação pública porque as pessoas não têm ideia do que seria no passado aquele acendedor de lamparina. Tinha que passar nas praças com foguinho e botar fogo. Hoje, cara, o sol sumiu, hoje à tarde, quando escureceu com a chuva, já tinha poste acendendo. Não estava no horário. Uma maquininha teimosa, na verdade, inteligente. Ela, como sensor, diagnosticou que a luz diminuiu fora, o que ela fez? Ela acendeu uma luz dentro. Inteligência, embarcada. Analisou os dados do mundo, pensou e tomou uma ação. Perfeito. Isso é quase que um robôzinho ali dentro fazendo acontecer. Então tem eficiência. Cidades têm já muita coisa sustentável. A arborização de Chapecó é elogiável.
Eu passei agora na entrada que tem parece que tá tendo uma obra de um calçadão, alguma coisa com algumas coisas cobertas, né? Ou seja, já é uma intervenção para entregar para os cidadãos um espaço talvez mais convidativo, mais seguro, mais gostoso, né? Que traz uma história aí que eu não sei qual é, eu só passei de carro e vi. Mas cidades sustentáveis pensam o ser humano dessa forma, qualidade de vida, bom para caminhar, bom para passear, bom para ficar, cidades assim. E cidades colaborativas. Novamente, eu identifico que é normal no Brasil. Afinal, o sonho do brasileiro é fazer 18 anos, ganhar um carro e ter um carro próprio, e sair com o carro dele por aí, e tendo só ele no carro. Se a gente olha o trânsito, a maioria tem uma pessoa no carro. Né? Então, assim, também esse ser humano que pensa aqui, ele pensa algumas coisas que não dá para entender. Quando ele fala, pô, que trânsito, mas lógico, você podia deixar esse carro, pegar um ônibus. Ah, mas o ônibus não é bom, porque ninguém pega. Se começar a pegar todo mundo. É isso. O Lerner fez isso em Curitiba. Ele zoou com as ruas, botou ônibus no meio e falou, agora é ônibus. E aí os pontos de ônibus eram bons, os ônibus eram confortáveis, o sistema fluía, era batida no tempo, talvez até meu tempo aqui, e funcionava. Então é isso que a gente pode entender como cidades colaborativas. Eu me permito usar sistemas colaborativos. Então, cidades inteligentes, gente, são cidades possíveis. Chapecó é uma cidade possível. E ela tem inteligência. Por exemplo, tecnologia aliada para as cidades possíveis. Antes de tudo, a gente já falou um pouquinho aqui, acho que já deram uma introdução interessante. Tem muito dado disponível. Tem um big data enorme pronto para a gente. Nós vivemos a era da informação, mas é muito dado. É muito dado a ponto de que a gente, ao entender que esses dados podem ser coletados e mapeados, né, a gente começa a buscar atualmente uma inteligência possível para fazer a integração desses dados. E aí eu preciso de pessoas inteligentes para que olhem esses dados e consigam organizar matrizes para tomar decisões. Já existem bastante sistemas prontos, aplicativos. Eu sempre dou exemplo, que é lá do norte do Paraná, da Dátilo. A Dátilo tem os mapinhas que ela puxa, ela faz uma lupa na cidade e ela consegue pegar todos os dados disponíveis naquele quarteirão para tomar decisões estratégicas que cabem como serviço. Quem usa a Dátilo? Ambev. Então, a Ambev sempre vai tomar uma decisão de pensar em marca, de pensar em ação de experience, ela joga o dado e fala, bem, aqui é Stella Artois, lá é Corona, só pelo perfil de coisas que aparecem. Ela entende isso. Então, são tomadas de decisões. Né? O legal dessa cidade inteligente e de pessoas inteligentes, que estão aqui na minha frente, todos somos, é que nós temos uma capacidade neural de computar dados. Acreditem, o cérebro humano computa. Uma das condições, nós temos 3 condições no cérebro humano. A primeira delas é computar. Não é à toa que quando criaram uma máquina que retira dados, eles deram o nome de computador. Porque é uma capacidade cerebral. Tá? Isso é da neurociência. Então, nós computamos o mundo. Desde criança, a gente abre o olho e começa a saber o que é grande, o que é pequeno, o que é quente, o que é frio. A gente computa o mundo. Então, a capacidade de computar ela é enorme e a gente precisa usá-la sempre. A cidade vai computando. Ela vai aprendendo. Em uma região é perigoso, uma região é perigoso, minha tia foi assaltada, meu irmão foi assaltado, não vai lá, ninguém vai lá, começa a ficar um vazio. Aí é preciso que o gestor público assuma aquele lugar, ou policiamento, ou entregando as ações para que se ocupe aquele lugar de novo, para que pessoas boas ocupem o lugar, ocupando outro lugar, melhora o nível de segurança. Então, são ações, computamos os dados. Essa ação de já pensar alguma coisa é a segunda condição do cérebro humano, que é uma segunda condição da cidade. Cogito. Eu cogito, eu computo, pego dados e eu cogito. Cogito ergo sum. Já ouviram isso, né? Penso, logo existo. Na verdade, é penso, logo existem. Quando eu falei maçã, se não tem uma maçã aqui na frente, vocês pensaram nela, porque ela existe. Se eu falo elefante, se eu falo elefante voando, tem. Até o que não existe, você consegue imaginar. Tá? Uma condição que é a terceira, a espirituosidade. O ser humano tem isso. Entendam, das 3 condições, as máquinas computam, as máquinas cogitam. Mas as máquinas ainda não são espirituosas o bastante para inventar alguma coisa fora do esquema que elas têm montado nelas. Então, ainda é uma condição muito nossa. E nessa espirituosidade, a gente pode chegar aqui, numa cidade inteligente e, acima de tudo, bonita e boa para viver. Eu acredito que Chapecó já seja uma cidade bonita e boa para viver. Que a gente tem que, a palavra que veio usada na mesa muito clara é melhorar isso. Como que eu melhoro isso? É a busca da excelência. A gente tem que ser nisso, né? Eu brinco com alguns alunos meus e falo assim, professor, hoje eu fiz um projeto, uma das diretrizes do projeto é qualidade.
Esquece qualidade. Se não passa com qualidade, não sai nem de casa. Quer ser marido, seja um marido com qualidade. Quer ser esposa, seja esposa de qualidade. Cara, quer ser amigo, seja um amigo de qualidade. Nem que seja. Qualidade pressupõe o mínimo, certo? Agora, melhorar sempre, aí perfeito. Né? Quer chegar na excelência. Mas como ser bonita e boa num cenário como esse? A cidade é linda, mas a hora que eu pego o trânsito, fico muito chateado com a minha cidade. A ponto de eu bater em alguém se o cara me provocar na moto que passou por mim. A gente chega nesse estado. O homem perde a razão nesse momento. Então, essa capacidade de propor, essa espirituosidade que eu gostaria de ver daqui a pouco. Ó. Tá faltando aí uns 5 minutinhos, é isso, Juan? Isso, né? Estou marcando aqui. 4 minutos agora, perdi 1 minuto. Espirituosidade em vocês. Quando a gente começar a brincar aqui de puxar proposições, tentem pensar na maçã, que é básico, tentem pensar no elefante, que é básico, mas se aparecer um elefante voador, vai ser maravilhoso. Porque é isso que a gente tem que imaginar essa cidade para um lugar que ela ainda não imagina ainda. Ford entregou um carro para as pessoas, mas se ele fosse perguntar para as pessoas o que as pessoas queriam, ela queria uma carruagem mais confortável. Então as pessoas nunca tinham carro. O carro era uma utopia de uma alta burguesia ostentatória e barulhenta. Carro em série, para a classe média americana, ninguém queria carro. As pessoas queriam carruagens mais caras, melhores. Ele fez um carro, o modelo T, em 1908. E entregou um carro. E de lá para cá, o carro é o nosso problema hoje. Problema, né? Encontramos o culpado. Vamos lá? Esta é uma cidade. Certo? Na verdade, a brincadeira dessa cidade aqui é que ela é um computadorzinho. Né? Tem uma abordagem de cidades que também vale, que é a cidade construída é o hardware. As pessoas na cidade são softwares. Então, nosso software é espirituoso. Ele inventa, ele engana, ele não vai fazer o que você imaginou. Você pensou naquela praça bonitinha com bancos lindos, amanhã tem um skatista varando o banco do seu skate. Não, isso é um crime. Não, o crime foi você que não pensou que teria um skate. Certo? Aí você faz um muro, aí vai lá o grafiteiro e joga. Calma aí, faz parte da cidade. Como você poderia pensar isso em alguma... Então a gente às vezes fica muito bravo com o transgressor, mas entende que a transgressão é a nossa capacidade espirituosa de vivermos em uma cidade que conversa comigo. E cada um dialoga com ela desse jeito. Os eixos estão aqui, vocês vão trabalhar melhor daqui a pouco, mas a ideia é, olhem para o hardware. Desculpa brincar com o hardware, mas engenheiros entendem de hardware. Se tem uma coisa que engenheiro na minha cabeça faz muito bem, é hardware. Projeto, executa, entrega muito bem, com qualidade, com maestria. Certo? Mas sempre pense que esse hardware tem softwares. Não esqueça. O usuário está lá. A cidade funciona. Eu projetei a cidade para funcionar. Assim como eu projetei a caneta Bic, ela funciona. Aí eu olho para a cabeça da mulher, ela prendeu o cabelo com a caneta Bic. Ela está usando diferente, ela está mordendo. Ela está chupando a tampinha. Isso não era. A caneta não foi feita para pá, mas ela vai botar na boca. Criança vai espetar. Então, os usos da cidade não se importam para fazer essa cidade inteligente. A capacidade de propor aqui. Estou fechando. Faltam 2 minutinhos. Os 8 princípios que aparecem, por exemplo, no mundo hoje de DOTS, que são o desenvolvimento orientado para o transporte sustentável. Uma cidade tem que ser pensada para caminhar, tem que ser pensada para pedalar, para conectar tudo isso, todos os sistemas modais conectados. Transporte público. Hoje o busão amarelo passou por mim aqui, eu já vi. Então tem transporte público. Mas eu paro no ponto, tem a minha bike presa, eu consigo ir de bike? Ou não? Os pontos de ônibus poderiam ter lugar para prender a bike. Então, pedalo até onde não tem, né? Chego lá, prendo a minha bike, pego o ônibus, volto, pego a minha bike, vou embora. Certo? É uma estrutura de um ponto de ônibus que tem para prender a bike. Isso já é inteligência. Certo? Misturar, foi o que eu falei, nós temos aqui já um corredor que tem hotel, que tem moradia, que tem bares, que bares já vão para calçada, isso já é muito legal. Adensamento, dá para ver que Chapecó tem um centro conurbado, prédios altos, né? Compactação, serviços, a cidade funciona assim, cada área deve ter farmácia, UPA, escola, e não preciso me deslocar na cidade para fazer tanto isso, e é capaz de mudar. A gente vai mudando a cidade e ela é adaptável. Outro exemplo, tendência de tecnologia para cidades inteligentes. Internet das coisas, cada vez mais, está todo mundo aqui com o celular embarcado, então estão sabendo que tem um computadorzinho de cada um aqui ligado, sentado aqui, daqui a pouco vai embora, cada um para o seu lugar.
usando o Waze, usando o Uber, não sei, a gente está no mapa. A pessoa sabe onde a gente vai, certo? Se o seu celular está aberto, daqui a pouco vai aparecer um monte de coisa que eu falei aqui no seu site de pesquisa, né? Energia renovável, eletromobilidade, isso já é fato. O Big Data, sustentabilidade, infraestrutura inteligente, são coisas que vocês podem pensar para as propostas que vão vir. Um negócio bem interessante, falando dos mapas das cidades, é que nós já temos gêmeos digitais. Na engenharia mecânica, né, eu consigo mexer uma peça digitalmente para depois fazer ela no mundo real. Isso me dá um monte de benefícios, né? Mas eu já tenho cidades assim. Barcelona tem uma cidade digital. Eu consigo testar ideias hoje em Barcelona no mundo digital primeiro, para depois levar para o mundo real. Então, hoje eles estão testando lá a cidade em 15 minutos. Você tem que fazer tudo a pé em 15 minutos na tua cidade. Não precisa pegar mais nada, a pé, 15 minutos. Eles estão testando, eles fecham as ruas do mundo digital, com dados eles sabem se vai parar o trânsito, vai dar problema, e eles não testam fora. Se deu certo, eles trancam a rua de verdade. Porque pelo mapeamento ali não passa muito carro, ali vai estar tal horário, então eles vão brincando assim. Tem notícia para isso? Então tem muito. Bota aí, Cidade Twin, Barcelona, Cidade Twin no Google, vai aparecer bastante coisa bem interessante para vocês se inspirarem. Ecossistema de inovação é uma coisa que Chapecó tem em especial, né, Juan? O que é legal de ecossistema de inovação quando a gente fala em cidade inteligente? Que são uma capacidade que essa cidade tem de modelar uma dinâmica econômica que é complexa a partir de grandes atores, certo? Vocês, o CREA, certamente são um dos atores. Então, nós temos aqui, ó, é um trabalho sempre de colaboração, então tem um trabalho junto sempre, de atores públicos, de conhecimento institucional, fomento empresarial, de habitats de inovação, que é uma coisa que as cidades começam a aparecer. Hoje, conversando com uma colega aqui do Oeste, ela falou que a gente vai fazer uma conversa em outro município no Oeste, e ela falou assim, e lá tem o secretário de inovação. Cara, secretário de inovação de uma cidade interior, isso é massa, né? Criou uma bela expectativa. Espero que eu não me frustre, né? Sociedade civil organizada, interessante. A CAT é exemplo disso. Sei que em Floripa, a CAT tem dentro dela o CREA está lá dentro, vivendo esse habitat, com muita gente junto. Então, é abrir uma porta, né, Juan? Você tem uma galera para pensar isso. Mas vocês têm em Chapecó dois ecossistemas. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem aí, propósito da quaresma. Ir até um habitat desse e conhecer. Né? Tem o DEATEC, da ACAT, que eu não entendi, é nessa avenida para lá. Não sei qual avenida vai onde eu estou, acho que é ali. Eu nem sei. E tem o pólen. O pólen é do estado de Santa Catarina. É isso, me corrige. Da universidade. Junto com a universidade. Né? Já o DEATEC e a CAT já é mais uma instituição mais privada. Mas os dois devem estar abertos, vocês irem lá bater papo, conversar. Propostas, cara. Vocês vão botar de vocês daqui a pouco também no tempo de vocês. Vão lá. Né? Acho que pode ser bem oportuno. Essa aqui é a Smart City, só para vocês entenderem a quantidade de gente ali, de instituições. E tem um final aqui de entenderem o quanto a gente consegue fazer de uma cidade como Chapecó, isso aqui. Fazer com que ela seja um lugar de não cometermos erros grotescos. Porque a gente tem uma vontade de inteligência e a gente quer botar a bicicleta pública, para todo mundo usar. A bicicleta e tal deu certo em alguns lugares, mas o Brasil ganhou uma enxurrada de bikes para as pessoas usarem elétricas, que viraram isso aqui. É um lixão de bike. É um ferro velho de bicicleta. De alta tecnologia. Super novas. Não deram certo. Não foram testadas. Levaram para o Brasil todo. Não fazia sentido para os gênios locks de alguns territórios. Em Floripa, até hoje, patinete e bike queimam os turistas. Porque se você pegar uma bike para ir do Estreito até o centro, é mais barato de Uber. Vai custar caro. O trabalhador nunca vai usar. Não tem que ser barato. Modal? Não, a gente quer, imagina. Então, tem problema aqui. Isso é o Live Lab. Então, Chapecó poderia ter, né, um Live Lab. Tem centro de inovação. Por que não pensar no Live Lab? Pensar em um território para testar. Hoje, Floripa é um Live Lab, a cidade, e lá está sendo testado esse SANAP aqui, que é um serviço de mapeamento das tubulações de esgoto. Então, os caras criaram um sistema que eles conseguem pinar, entram com robozinhos, encontram o clandestino e embarcado dados sobre toda a rede de esgoto da cidade. Então, eles estão fazendo em um lugar em Floripa, estão conseguindo fazer muito bem,
Dando certo lá, eles conseguem escalonar isso para todo mundo. E a de Floripa, inclusive, a própria prefeitura pode contratar, dado o contrato do Nivinelli. Isso é muito interessante. Certo? Olhem para essa foto de novo, olhem para a cidade de vocês. E a minha ideia é que depois desse nosso papo aqui, que eu me passei um pouquinho, 5 minutos, vamos construir juntos uma cidade cada vez mais inteligente. Acho que vocês são capazes. Chapecó é capaz. Bora chacoalhar ela para dar certo. Agora vem uma chacoalhada boa. É isso, né? Obrigado, gente. Tamo junto até o final da noite.